algum jogador do São Paulo chutar a bandeirinha, que tem ali o símbolo do Palmeiras no Allianz Parque, eles irão invadir o gramado do Allianz. Agora há pouquinho, coisa de 1 hora, talvez até menos do que isso, a Federação Paulista de Futebol enviou aos clubes um ofício para evitar, pedindo aos jogadores, para eles evitarem de dar voadoras nas bandeirinhas. Posso falar uma coisa, Não, isso é tão simples. A gente acabou de sair do assunto. O assunto mais denso, extremamente complexo. sério, pesado, importante, para cair no assunto... Chutar a bandeirinha. Com todo respeito. Estúpido, Na verdade, medíocre. isso ganha volume, ganha peso, porque a federação... Assim, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? É simples. Eu já falei isso no ar mais de uma vez. Cara, proíbe de colocar o símbolo do clube na bandeirinha de escanteio. Acabou essa Tão discussão. simples, cara. Acabou. Tão simples de você fazer. É muito... Na minha época, a bandeirinha, ela... Não, isso Proíbe de colocar. Bandeirinha tem símbolo, acabou. Eu sei que é uma bobagem, mas não é um molhozinho também? O que é? Não faz parte. Pô, tá precisando disso? Tem não tanta tá. coisa do jogo, clássico, rivalidade, Mais uma coisinha. vaga, Não tem rivalidade pelo. de jogadores, Não, mas não tem temperinho, mas não. disso. Acho assim, agora o tempero passa a ser agressivo, né? Agora sim se torna isso pode gerar um problema. mais Invadir o agressivo campo. do que a ação. Aí quando o tempero, que poderia ser um tempero, por favor, não chutem a bandeirinha. Eu já vi jogador bater escanteio e chutar a bandeirinha de escanteio. Ninguém me contou, eu vi. Mas de grossura? Ele foi Grossura, eu vi. já vi também. Você já viu? Eu vi. já vi, ninguém me contou. No estádio de futebol, eu ali atrás do gol, repórter e tal, o cara vem, pau, na bandeirinha. Ninguém entendeu nada. Não acertou nem a bola. Nada. Caiu ali, precisou ser atendido pelo médico. Cite nomes. Hã? Cite nomes. Não vou falar. Ainda bem que eu nunca cobrei escanteio na minha vida, então essa chance Eu posso citar, depois eu tenho alguns nomes, não é um nome só, eu tenho alguns nomes para falar a respeito disso. Bom, mas isso pode ser, esse molinho pode se transformar em um caldeirão. Uma invasão de campo. Um problema enorme. vai acontecer. Um problema enorme. No jogo do Luciano, lá na Neoquímica Arena, que ele deu aquela voadora na bandeirinha, deu um problema grave à torcida. Os policiais tiveram que segurar os... Sabia que ele perdeu a posição no time por causa daquela voadora. Que ele toma ali o cartão que o suspendeu do segundo jogo semifinal da Copa do Brasil de 23 contra o Corinthians. Então, e aí o policiamento teve que segurar a torcida naquele setor, porque o torcedor queria invadir. Aí deu esse problema. Essa aí do Luciano lá. Vai dar um problema que todo mundo vai lá. A polícia vai lá, vai ter que segurar os caras, porque os caras querem invadir. E aí vira confusão. Vem o policiamento, vem jogador, vem todo mundo em cima dele. Também ele já deu voador. No Allianz. Mas também, saindo em defesa do Luciano, não é o único que faz isso, né? Não. Não. O Teve Rafael coisa Veiga, muito pior. O Rafael Veiga já fez isso na própria bandeirinha do Palmeiras. Não, mas aí ele pode. É. Porque não é uma agressão. Ele tem Eu a aqui liberdade, humildemente disse a ele, Olha lá, ó. Veiga, Isso é no Mineirão, hein? não faça isso, abrace a bandeira, faça um carinho na bandeira. E parece que depois ele começou a fazer isso, né? Adotou a parar de ficar com esse negócio de chutar a bandeira. Isso aí assim, eu não acho... isso aí deu problema, isso deu um baita problema. Isso aí foi no Morumbi esse jogo. Sim. O Hulk foi lá e colocou a bandeirinha no lugar e pediu desculpas para a torcida nesse jogo do Atlético Mineiro. Olha o gesto do Hulk, ó. Eu estou repetindo o gesto que ele vai fazer. Exatamente. Que memória, hein? Não, e sem falar no boi bandido, né? O problema do boi bandido... dava até no Muricy. O problema do boi bandido é dar essa tesoura voadora no Muricy. Com a coluna toda arrebentada, o boi bandido ia pra cima dele. Aí, o centroavante do Corinthians fez esse gol agora no clássico contra o Palmeiras, lá no Arena do Palmeiras, né? E tomou cartão amarelo. No segundo lance ele foi expulso. Sim. A expulsão dele veio por conta de um chute na bandeirinha. Sim. Aí ele faz uma falta e é expulso de campo. Então, esse é um gesto impensado. Hoje em dia, como a punição é clara, vai acontecer, se você chutar a bandeirinha, você vai tomar o cartão amarelo. Não dá pra admitir. É a mesma coisa que o cara quando tira a camisa, quando faz o gol e tira a camisa. Sabe, tem coisa que eu não consigo... por exemplo, se o jogador que faz um gol e tira a camisa, isso pra mim é completamente fora de propósito. Porque na camisa está o patrocinador do clube. E o maior ato que possa acontecer é o gol. O gol não é sem querer, o gol não é só um detalhe, o gol é o maior ato do futebol. E se o cara tá com a camisa do patrocínio, ele tira a camisa, ele tá jogando o patrocínio fora, que é o que paga o salário dele. Eu não entendo isso. Eu, além de concordar com você nesse aspecto, eu vou um pouquinho mais além. Quando ele tira a camisa, ele é um cidadão do mundo qualquer, não é mais um jogador do clube, aparentemente.
E o gol é pro clube. Por isso que eu falo, a camisa é a coisa mais sagrada que um clube de futebol tem. Por isso o jogador não pode vestir camisa de outro clube. Não é, não tem coisa mais, não se brinca com a coisa mais sagrada que um clube de futebol tem, que é a camisa. Vale lembrar que antes dessa era do marketing agressivo, do futebol de dinheiro acima de tudo, não havia patrocínios nas camisas e houve clube que resistiu por muito tempo, por tratar a camisa como sagrado, para colocar o patrocínio. Como o futebol virou dinheiro e o dinheiro vai engolindo tudo, inclusive o que é sagrado, muitas vezes, a camisa passou a ter o patrocínio. Então, o jogador, eu entendo, eu sou totalmente contra tolir comemorações. Eu acho que, por exemplo, o jogador fazer um gol no campo adversário e colocar a mão no ouvido não devia ser amarelo, né? Acho que o jogador parar, olhar para a torcida adversária não devia ser amarelo, fazer um gesto obsceno, sim. Sou contra chutar bandeirinha, ficar dando amarelo, então tira lá para a gente não ter discussão, que alguém vai se sentir agredido e tal. Acho que a comemoração tem que ser a mais explosiva e natural possível, mas tirar a camisa não. A camisa que tem que punir mesmo. A camisa tem que punir. Outro tempero para o jogo de segunda-feira, e vai ser nos próximos jogos do São Paulo, do Corinthians, do Santos no Allianz Parque, é a grama sintética. O Oscar, meia do São Paulo, que atuou acho que 17 minutos, né, no jogo da primeira fase, exatamente, 0-0 da primeira fase, teve ali a primeira experiência em campo sintético da carreira dele. O Oscar já está com 33 anos, né? Sim. E assim, foi curioso que ele estava ainda com o tornozelo meio baleado, que tinha machucado em Brasília, mas talvez também por conta da novidade do campo sintético, ele não encostou na bola, não teve nenhuma ação no jogo. Eu não começaria com ele. Não. Por conta dessa relação tão distante entre o Oscar e o campo sintético, ou pela característica de jogo do Oscar? Bom, partindo do pressuposto que o Zubeldia vai jogar com 5 na primeira linha, com 3 zagueiros e 3 atletas no meio-campo, eu já acho que o meio-campo fica bem assim, sem pegada. Ainda mais sem o Pablo Maia, né? Ainda mais sem o Pablo Maia, sem o Oscar. Com o Oscar jogando no meio de campo e jogando o Lucas, vindo ali fazer um outro jogador de meio campo, atacante, né? E o Caleri adiantado. Como a adaptação do Oscar está sendo difícil e ele teve dores no tornozelo recentemente, e no gramado sintético, os jogadores saem de campo reclamando que saem com mais dores no tornozelo, com mais dor no joelho. O jogador reclama disso. Sim. Todos. Vamos só deixar uma coisa bem clara. A reclamação dos jogadores quanto ao gramado sintético, aos gramados sintéticos, não é especificamente ao gramado do Allianz Parque, não foi uma reclamação oficialmente pela questão física. Sim. Uma questão pela questão técnica do jogo. Extraoficialmente, quando vocês conversam com jogadores, você conversa com muitos, todos reclamam da grama sintética. Todos falam que saem descadeirados do campo. Do jogo. E a questão maior é essa. Como o Oscar sentiu muito o jogo e não tem como testar a reação dele antes, eu acho que o Zubeldia deve pensar numa terceira opção. Se ele quer jogar tão aberto, com meio de campo tão assim, não vou dizer aberto, mas sem pegada, ele pode jogar com o Luciano, pedindo para o Luciano e o Lucas recomporem. E o Luciano costuma render bem no campo sintético. Exatamente. E deve estar louco para jogar. Mas não vai acontecer isso, não. Viu? Tudo bem. Eu só estou falando que é uma hipótese que deveria ser considerada pelo técnico, desde que ele vá atuar com uma linha de 3 realmente atrás. Se eu sou o Zubeldia, eu não descarto o Luciano para esse jogo. Mas não é nem sacar, o Luciano é reserva hoje. Eu não descarto. Não descarta. Começar com o Luciano, saca. é isso? Eu começaria com o Luciano. No lugar? Do Oscar, por exemplo. Eu acho que é uma hipótese também. Do Oscar, por exemplo. Se o Oscar tem esse temor, e é um temor manifestado, o Lucas tem um temor. Sabe qual é o temor do Zubeldia? Isso até levando em consideração o que aconteceu na fase de classificação, como foi o jogo. Não que o Palmeiras teve volume de jogo, mas finalizou pouco, né? Ficou muito mais com a bola do que o São Paulo. O São Paulo praticamente não jogou. A comissão técnica do São Paulo, na cabeça da comissão técnica do São Paulo, neste jogo, se o São Paulo atuar do mesmo jeito que atuou na fase de classificação, o São Paulo perde. O São Paulo vai precisar jogar um pouco. E aí, você pode preterir dos 3 zagueiros, o que eu acho pouco provável, não acho impossível, mas acho pouco provável, porque bem ou mal você fica mais guarnecido. Ou, diferentemente do jogo da fase de classificação, você pode iniciar com os seus 2 jogadores mais diferentes, Oscar e Lucas. Os 2 ficaram no banco na fase de classificação, os 2 entraram no segundo tempo. Mas você sabe que o Palmeiras vai chegar muito pelos lados se fizer isso, né?
Sim, mas Vai você... ficar no entorno da área do São Paulo o tempo inteiro cruzando bola. Mas qual seria a solução? Bom, Há um entendimento no São Paulo que o São Paulo, dessa vez, vai precisar jogar um pouco. Sabe que eu não Não gosto. só se defender. Enfrentar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Corinthians e eu vou usar um raciocínio parecido, né? Porque o Corinthians jogou também no último jogo com 5 jogadores atrás, 2 volantes, que não tinham tanta pegada, assim. Não tinha nenhuma pegada. Um né? meia. Alex Santana e Bidon. Um meia e 2 atacantes, né? O São Paulo tem algumas vantagens para jogar assim. Os atacantes do São Paulo marcam mais que os do Corinthians. Né? Participam muito mais da marcação, o Calera e o Lucas, do que, principalmente o Memphis, que não está muito afim de marcar. O Garro não está na condição física tão boa. O jogador que faz esse papel do 1 do São Paulo marca mais. É o suficiente? Não. Aí você precisa entender o que você quer do time. Porque e aí só, obviamente, não é uma expressão absoluta da verdade. Primeiro, o Palmeiras tem um time melhor que o do São Paulo. O Palmeiras tem mais jogadores para formação e até alteração da equipe do que tem o São Paulo. Eu acho que o Palmeiras tem os volantes um pouco vulneráveis, ou melhor, irregulares, fazem grandes jogos e jogos ruins. Do meio para frente, o Palmeiras é muito forte. Se tiver a estreia do Vitor Roque, então a tendência é ser mais forte ainda, a não ser que a estreia seja uma decepção. Então o Palmeiras tem muitas alternativas ofensivas. Se você quer jogar contra o Palmeiras, você vai se expor. Essa é a ideia? Perfeito. Se é essa a ideia... Não, mas não é jogar. Jogar um pouco. Então isso para mim é... Não, jogar um pouco não é o bastante. Não, mas Vai ter que jogar. Contra o Palmeiras, vai Palmeiras ter que no dar Allianz, tem que jogar. Tem que jogar. Jogar um pouco não é suficiente. Não, mas controlar um pouco o jogo. Você o São Paulo pode, não fez isso você na pode fase de controlar o jogo classificação. de 2 maneiras. A partir de ter muita bola ou a partir de fechar os espaços de qualquer jeito. Se você quer jogar, você tem que entrar com a linha de 4 atrás. E colocar os jogadores mais técnicos e ver se o tal do quarteto ou sem um deles, um trio, o quarteto ainda que não vai sem o funcionou Pablo até Maia. agora, não funciona. Então, essa... E sem o Luiz Gustavo, que dificilmente vai jogar nessa Ah, partida. Felipe, não só joga o fazer uma- Gustavo? Muito dificilmente. Tá voltando Não de está lesão. descartado, mas dificilmente. Mas como é que o jogador volta de lesão e vai para uma É, partida olha, Fazer decisiva? uma observação com relação ao gramado aí, acho que é legal a gente falar, não na discussão do gramado sintético em si, mas dos jogadores que jogam. Característica. Né? Característica. O que acontece? O temor pelo gramado, ele diminui a capacidade do atleta. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter. Porque se você for, por exemplo, numerar, né? Quantos jogadores machucaram no gramado É sintético? mais ou menos que nem altitude. Quando você fala muito, você sente mais lá. Exatamente. Quando você tem o temor de se machucar, e os caras não estão acostumados a jogar no gramado sintético, isso diminui a capacidade. Por quê? Porque o movimento, ele fica limitado até com um receio. Sim. Então, assim, hora que eu vou fazer uma movimentação mais rápida, eu mudo um pouco o meu movimento para que eu não corra risco de sofrer uma lesão. Então, assim, porque o jogo, ele muda em vários aspectos. O jogo, ele muda na altitude, o jogo, ele muda quando está muito calor, o jogo muda quando está frio, o jogo muda quando o gramado está mais alto, o jogo muda quando o gramado é bom, o jogo muda quando o gramado é ruim. Agora, o sintético, ele causa um temor no atleta. Então, assim, quando o Suárez, ele não jogava no sintético, a preocupação dela era o quê? Ele tinha um temor de se machucar. E se ele entrasse, ele não jogava no sintético, a preocupação dela era o quê? Ele tinha um temor de se machucar. E se ele entrasse, ele não ia produzir o que se espera, porque o cara tinha medo. Quando você tem medo de alguma coisa, é complicado. O Flamengo passou por isso com o De La Cruz agora. O Felipe Luiz falou, não, no sintético ele ia jogar. Mas quando o jogo foi para o sintético lá do Newton Santos, o De La Cruz não, ele foi uma opção fora do banco. Então, por quê? Porque o De La Cruz tinha um temor de se machucar e automaticamente essa capacidade de produção diminui. Então, eu acho que isso muito passa na escalação do São Paulo. Sabe? Porque assim, o Lucas, ele tem capacidade de jogar em qualquer tipo de gramado. O Oscar tem capacidade. Mas assim, esse temor dos caras machucarem pode diminuir a capacidade e o São Paulo perdeu o poder de enfrentamento. Tanto que eles entraram, essa é a discussão. Entraram 17 minutos. E por que o Palmeiras não tem isso? Porque o Palmeiras está O Lucas até jogou alguma coisa. Não, o Lucas ainda pegou na bola. O Oscar não não o pegou na Palmeiras, bola. o Botafogo quase fez e o outros gol. times. Lihal, uma outra opção que tem, só que aí o técnico precisa se expor. E é o pior momento do meu dia para se expor, porque existe a hipótese de ele ser mandado embora se o São Paulo for eliminado. Acho que só se for eliminado de forma vexatória. Ou se ele mudar muito a escalação, como eu vou falar. Porque se você quer fechar os espaços pelos lados, onde o Palmeiras tem muita força, principalmente do Estevão, e quer jogar com uma linha de 5 para reforçar a bola aérea, que o São Paulo tem problemas com a bola aérea, até no jogo em que o São Paulo jogou ali, o Flávio Lopes perdeu o gol de cabeça e tal. Perdeu 2 gols. As melhores chances, você faz a linha de 5, você monta uma linha de 4 no meio campo e joga o centroavante adiantado. Nessa linha de 4, você joga com 2 volantes, você tem que dobrar o lateral do lado esquerdo, jogar com Wendel e Enzo.
O Pascoal. Jogar com o Lucas do lado direito para formar o quarteto no meio de campo, o Caleri sem Oscar e sem Luciano. É bom lembrar Mas que o técnico precisa ter Cédric... peito para fazer isso. É bom lembrar que Cédric Aí é um jogo e sem Enzo bola. não são propriamente laterais que apoiam. Cédric muito dificilmente vai jogar na segunda-feira. O Igor Vinícius tem, isso aí o Birner vai lembrar. Aí já tem mais... Bom aproveitamento no campo sintético. Costuma jogar bem no Tudo bem, campo mas se você sintético. inverter a bola nas costas dele, o cara de cabeça ganha, a bola para dentro faz o gol. Eu acho que se o São Paulo Fácil atuar... opção. Então a sua Se o São proposta é uma Paulo, retranca, se o São é Paulo isso, mantiver os três... Eu Se o São Paulo mantiver os 3 zagueiros, Igor Vinícius deve ser o lateral direito. tenho... É que aí você tem uma proteção nessa bola que o Birner falou, né? Com o terceiro zagueiro, né? Melhora bastante. Exato. Eu acho que você precisa decidir se você quer jogar ou se você quer se defender mesmo, segurar o jogo até um certo tempo, Ô, Pascoal, tornar a partida tensa. Quer ver a curiosidade? A gente tem um Esse tipo de gráfico muito legal. O São Paulo que chia, o São Paulo é um dos que chiam, né? O Luigi, na entrevista, fala até quando do Gustavo. Essa é a pergunta que ninguém consegue responder, né? O famoso já passou da hora, mas não está nas nossas mãos, né? E é uma história que choca muito, por alguns motivos, né, que assustam ainda mais. A natureza do ato em si, ela é grotesca, para ser brando, né, para não falar palavrão no ar. Pelo fato de ser com um jovem de 18 anos, um atleta em formação, isso choca ainda mais. A própria insensibilidade da entrevista, né, colocando o Luigi na posição de falar, peraí, você quer que eu fale sobre o jogo? Né? Então, assim, é uma história muito grave, é uma história muito triste, é repugnante sobre todos os aspectos e é muito chocante. Para não ficar repetindo tudo que foi dito em termos de revolta, né, o tempo inteiro, com muita sabedoria de quem já tocou no assunto, acho que existem alguns pontos importantes que a gente pode jogar um pouco de luz. Primeiro, é claro que assusta o que aconteceu ontem no Paraguai, mas acho importante a gente não tratar como... Com surpresa, como se fosse algo inédito, algo... nossa, mas que surpresa um ato desse. Atos como esse, infelizmente, acontecem desde que o mundo é mundo. Por isso que a sociedade foi construída dentro de uma estrutura racista. Então, isso acontece o tempo inteiro. O que é que mudou de hoje para antes ou de antes para hoje? Mudou a possibilidade de você dar publicidade a atos como esse. Felizmente, há como se registrar atos grotescos como esse e poder discutir sobre eles e combatê-los. O que mudou foi a coragem das vítimas de atos racistas, porque hoje eles têm muito mais voz para poder se colocar e questionar atos que eles não podem sofrer em hipótese alguma. E o que mudou também foi a tolerância da sociedade. Embora existam atos como esse, felizmente o nível de combate ao racismo, ele aumentou bastante. Então, assim, isso acontece desde que o mundo é mundo. Felizmente, algumas dessas outras coisas mudaram e nos possibilita hoje estar aqui discutindo e defendendo o Luigi, combatendo algo tão assustador e repugnante e nojento como é o racismo. O que é diferente também é a lei, né? No Brasil isso é crime. No Paraguai, aparentemente, não é crime. Outra coisa que a gente não pode cair no erro é de olhar só para o Paraguai ou só para a Argentina e achar que é uma exclusividade dos vizinhos sul-americanos. Não é. Não é. O racismo, nesse nível que a gente viu aí, ele é um problema nosso também. É importante a gente lembrar e não esquecer que há 2 semanas, praticamente, o vice-prefeito de São José do Rio Preto, uma cidade importantíssima no interior de São Paulo, o senhor Fábio Marcondes, chamou de macaco velho um segurança do Palmeiras, sabe? Então acontece no Paraguai, mas acontece diariamente aqui também. É uma questão nossa, é um problema nosso e que nós temos que olhar também para o nosso próprio umbigo. Certamente o vice-prefeito que está afastado deve se sentir injustiçado, um cidadão de bem, onde já se viu, não falaria uma coisa dessa. Falou, tá gravado, cometeu um ato racista contra o segurança do Palmeiras, tal qual o cidadão paraguaio cometeu ontem no jogo da Libertadores Sub-20. O que eu acho que pode ser tirado disso tudo como algo mais positivo ou interessante é o nível da discussão sobre o tema. Como a abordagem em relação, especialmente aos meios de comunicação, como ela conseguiu ou tem conseguido caminhar por níveis que trazem mais luz a esse caso, né? Porque se a gente voltasse a alguns anos ou algumas décadas, um caso como esse, primeiro, seria discutido apenas por pessoas brancas, como nós dois. Apenas por pessoas brancas. Porque profissionais de comunicação pretos, homens e mulheres, não ocupavam posição de destaque nos meios de comunicação, especialmente no lado opinativo. Felizmente, temos pessoas tão importantes, ocupando espaços tão importantes. Felizmente, ouvimos pessoas como o Elton Serra,
como o Jailson Vilas Boas, como o Abel Neto, para falar dos nossos que se manifestaram, pelo menos as que eu vi, as nossas manifestações no ar e fora delas, tão importantes. Que bom que temos esse espaço para dividir. E que bom que também não fique restrito a eles só se posicionar sobre isso. Isso eu acho muito importante. É papel nosso também, porque só faltava as pessoas acharem que, além de sofrerem os atos racistas, as pessoas pretas fossem as únicas responsáveis a ter que colocar o dedo na ferida. Não é. É uma possibilidade que hoje, felizmente, eles têm de se posicionar como se posicionam e uma obrigação nossa, pessoas brancas, responsáveis direta ou indiretamente por essa cultura toda, de também se colocar ao lado deles e defender uma igualdade de tratamento, né, uma dignidade de tratamento de maneira muito clara. Então, acho que esse caso ele é assustador, mas ele traz, acho que nesse momento da sociedade que a gente vive, um olhar com mais profundidade para tentar evitar que isso aconteça dentro dos nossos limites. A gente não tem caneta para nada disso. O que a gente pode fazer é vocalizar isso ainda mais para que cada vez mais pessoas fiquem indignadas, como se não fosse obrigação de todas, para que algo lá na frente mude. Para quem tem a capacidade de fazer algo mudar, que de fato faça algo para melhorar a condição dessas pessoas. Eu queria incluir algumas coisas. Primeiro, sobre o nosso universo brasileiro, sim, a CBF condenou a Conmebol e eu gostaria que ela pede a suspensão do Cerro Porteño. Quando isso acontecer no futebol brasileiro, que isso também seja uma prática no universo brasileiro. Você citou nossos colegas Abel Neto, Elton Serra, Jailson Vilas Boas. A gente abriu o jornal aqui com o grande Veleda, o gaúcho, nosso cinegrafista, um cinegrafista preto. A nossa equipe, ela é toda miscigenada, como é o Brasil. O Brasil é um país miscigenado de raça, de religião. Eu estou aqui com o Gustavo Zupac, que é um amigo meu judeu, como o meu padrasto. A gente compartilha essas diferentes formas de ser brasileiro e a gente precisa lutar junto. Então, o Zupac toca num ponto que é o papel branco nessa luta. Sem dúvida. A gente precisa se indignar. Aqui somos eu e Zupac brancos. Quando a gente olha, o Luigi é um menino. A gente precisa conseguir se colocar na dor no outro. Ok, um branco não vai saber o que é sofrer racismo, mas a gente consegue olhar um menino de 18 anos e ver o sofrimento dele e não tem como ficar indiferente a uma dor dessa, porque poderia ser um filho nosso, um sobrinho nosso sofrendo o desrespeito, seja ele qual for, o desrespeito não é só através do racismo. Eu estou usando outras situações para a gente conseguir entender a dor. Porque a gente, quando vê na televisão um pai e uma mãe que perdem um filho e a gente se sensibiliza, a gente não precisa perder o filho para entender o que é essa dor. E a gente precisa começar a entender essa dor e não aceitar mais. Então, jogadores se mobilizarem, imprensa se mobilizar. Isso eu estou falando sobre futebol, mas o futebol é um grande canal de debate para isso em qualquer situação da nossa sociedade. Chega, não dá mais. O caso do segurança do Palmeiras, o segurança que dá o primeiro passo para combater é um segurança branco. E essa é uma luta que precisa ser de todos. O Anderson Barros se colocou à frente isso, também, foi muito homens, mulheres, pretos, brancos, todos juntos para melhorar esse debate e eu não vejo uma solução que seja moderada. Eu não estou dizendo que ela tem que ser uma guerra, mas ela tem que ser muito vocal e as pessoas têm que ter passos um pouco mais definitivos. O futebol precisa dar esse passo. Eu vou jogar para você ainda, Zupac, mas antes o Luigi se manifestou hoje. E eu reforço, Luigi, um abraço no coração. E de certa forma, nesse momento tão difícil, obrigado por trazer um ensinamento para pretos, brancos, de cada vez mais lutar por isso. E uma pena você ter que pagar isso e que você não pague sozinho. Fale, Luigi, pra gente mais uma vez te ouvir, só que agora um depoimento desta sexta-feira. No momento ali, você pode falar a palavra, mas subiu um ódio na cabeça. Até porque tinha muitos policiais do lado e isso que me deixou mais bravo, por eles não ter feito nada, até fui lá neles. Mas daí fica um aprendizado, pô. Na hora ali a gente fica bravo, a gente perde a cabeça, mas tem pessoas assim, desse tipo no mundo. E como eu falei, até quando a gente vai viver isso? O recado que eu mandaria é para as pessoas que fazem esse tipo de racismo, que parem, pô. Porque você não tá no corpo da pessoa que sofreu o racismo. Às vezes você fala, mas não sente o que a pessoa transmite. Isso é uma dor que eu
eu peço para que poucas pessoas sofram. Nenhuma, na verdade, né? Mas, como falei, tem muitas pessoas assim no mundo e até quando vai existir pessoas assim? E até quando o futebol vai admitir isso? Gustavo Zupac. Assim, desdobramentos de hoje. A gente viu na matéria do Vinícius Nicoletti, a Leila Pereira chamando de omissa a Conmebol. A Leila Pereira tentou contato durante o dia com o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, e não conseguiu. E aí ela deu essa excelente entrevista, postura firme, corajosa, como só a Leila Pereira, entre os grandes dirigentes do futebol brasileiro, teria coragem de ir até onde ela foi, porque ela é diferente da média, muito melhor do que a média nesse sentido. Depois da entrevista, essa informação, o Alejandro Domingues ligou para a Leila Pereira e garantiu, nas palavras dele, presidente da Conmebol, que o Cerro Porteño será punido severamente. O que isso quer dizer? Teremos que esperar para ver. Até onde ele vai cumprir, teremos que esperar para ver. Mas o Palmeiras recebeu a Leila Pereira, recebeu uma promessa do Alejandro Domingues que o Cerro Porteño será punido severamente. Aprofundando ainda mais do que isso, o Palmeiras está iniciando um movimento com outros clubes brasileiros para que eles juntos pressionem a Conmebol, para que a Conmebol crie algo que não existe, um protocolo de punição a clubes em casos de racismo como o de ontem. Mesmo que os casos de racismo não sejam cometidos por jogadores, dirigentes, integrantes, torcedores, como foi o caso de ontem. Palmeiras quer juntar clubes brasileiros e pressionar forte a Conmebol. Em que sentido? Por exemplo, não está definido, mas é uma das possibilidades. Primeiro caso, multa e perda de mando. Segundo caso, multa e portões fechados. Terceiro caso de reincidência, exclusão da competição. Então o Palmeiras está encabeçando esse movimento, traçando os últimos detalhes para aglutinar os co-irmãos brasileiros e pressionar a Conmebol para que seja incluído um protocolo de punição, para que não precise, depois de uma barbaridade, de um ato criminoso como esse, o presidente da Conmebol ligar para falar, pode deixar que eu vou punir. Não tem que ser necessária essa ligação. Tem que estar prevista em regulamento e, de maneira muito nobre, o Palmeiras está encabeçando esse movimento e vai contatar os clubes brasileiros para chegar junto à Conmebol. Eu acredito que esse sistema tolerância zero é o que funciona, porque a gente sabe que, por mais que seja minoria, a maioria não se compromete. Quando apertar o calo, é a sociedade também sendo vigilante. E eu acredito que isso sim gera resultados muito mais práticos do que a gente está tendo até aqui. É isso aí, pessoal. O Palmeiras agora em busca, de novos jogadores para o Super Mundial de Clube, pessoal. E o que acontece? O Verdão, tá aí o quê? Cada vez mais em busca de astro mundial, pessoal. Informação quente aí. O jogador, foi oferecido aí por 70 milhões, pessoal. E agora informação divulgada aí. Vamos lá, pessoal. Informação quente aqui divulgada aí. Nottingham Forest topa 70 milhões aí, mas Ramon Souza disse não, pessoal. Então, informação, pessoal, de que o Ramon Souza aí, disse não, negociação, pessoal. Quase um reforço para o elenco de Abel Ferreira. Nessa transferência, o Palmeiras anunciou, pessoal, 6 reforços, segundo informações aqui, pessoal, os dois últimos têm característica de velocidade, pode atuar pelas pontas, assim como o Estevam, que vai embora para o Chelsea em junho, A brecha para contratação internacionais acabou no dia 28 de fevereiro, mas o Palmeiras tentou a contratação do atacante Ramon Souza do Nottingham Forest da Inglaterra. O ponta de 25 anos não se adaptou à Premier League e vários clubes brasileiros buscaram o contato com seu staff. De acordo com informações de jornalista Cristian Pérez, há um mês o Palmeiras ofereceu cerca de 12 milhões de euros para contratar. Nottingham Forest aceitou vender Ramon Souza ao Palmeiras, mas a bagatela representa aproximadamente 70 milhões na cotação atual. O clube inglês
aceitou a proposta, né? Mas o jogador recusou, né? Então aí, o Souza chegou, né, ao Nashville em 2024, né? Após temporadas destaque, né, pelo Thales aí, pessoal. Então o clube do Brasil chegará perto de contratar Ramon Souza, hein? O camisa 24 ficou de fora dos 4 últimos jogos, né, do clube, né? 3 da Premier League e 1 pela Copa da Liga, né? Seu contrato, né, pessoal, expira em 30 de junho aí. E agora o Palmeiras sendo ligado aí à contratação desse jogador aí, que na minha opinião seria assim um excelente reforço aí